Pode começar. Pessoal, boa noite. Bem-vindos a esta aula de gestão comercial e vendas. Meu nome é professor David, vocês já devem estar acostumados comigo. Hoje vamos para o nosso terceiro encontro e eu quero trazer aqui alguns pontos para essa aula, pelo menos 2 ou 3, no decorrer dessa apresentação, para que vocês possam entender melhor nossa disciplina, a aplicação da gestão comercial e vendas, e aí, por fim, a gente faz aí um apanhado, enfim, a gente vê a melhor alternativa para vocês hoje. Vou deixar algumas questões em aberto, e vocês vão decidir aí com vocês depois, enfim. A nossa aula está elaborada, preparada para que, dentro da apostila, nós vamos passar para vocês alguns tópicos importantes. Então, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e vamos lá à nossa aula, tá? Eu vou abrir aqui a nossa apresentação e para trazer alguns tópicos para nós. Deixa eu ver aqui se eu acho ela. Ela está em PDF, gente, mas não tem nenhum problema. Depois eu vou mandar para vocês em PowerPoint, tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá. Bom, para começo de conversa, né? Então, eu tenho trazido para vocês questões sobre você ter o controle das situações, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu vou recapitular com vocês alguns pontos que nós tratamos aqui, para a gente poder entrar na aula técnica. Lembra que eu falei para vocês, algumas semanas atrás, da questão de vocês estarem preparados para a aula, para a aula, estarem preparados para a apresentação? Aí nós falamos lá, desde o começo. Quero testar aqui a memória de vocês um pouquinho. Desde o começo, nós temos falado sobre a importância da roupa escura no momento de uma apresentação, porque ela transmite mais segurança, transmite poder. Se você for ver nos filmes, o vilão ele sempre está com uma roupa escura, porque a roupa escura ela transmite poder. Eu já tinha explicado isso para vocês. Além disso, nós enfatizamos aqui durante a aula a leitura do livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por que desse livro? A escolha desse livro é fundamental para que vocês formem um pensamento lógico a respeito da gestão comercial. Porque se eu estou falando de gestão comercial, eu estou falando de lidar com pessoas. O público que compra é a gestão comercial em si. Porque esse público consumidor que nós tratamos aqui, vocês vão estar responsáveis pela melhor gestão possível para trazer esses clientes para perto de vocês. Então, já começa a refletir aí. Já começa a refletir. Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem me fazer, vai ser um maior prazer responder vocês, tá? Então, eu enfatizei a questão de apresentação pessoal, mostrei para vocês alguns exemplos, o tipo de roupa, inclusive, ninguém, né? Gente, ninguém que vai fazer uma boa apresentação vai apresentar de bermuda, tá certo? É complicado, né? Você não tá, a bermuda, ela é uma vestimenta que ela pode demonstrar uma certa irresponsabilidade. Não estou dizendo que usar bermuda é crime, é qualquer outra coisa. Mas vocês têm que pensar o seguinte: eu vou estar me apresentando. O que eu gostaria que as pessoas pensassem a meu respeito? Fica aí a primeira pergunta. E aí, é interessante, né? Eu falei com vocês sobre essa questão. Roupas para as mulheres, a maquiagem não muito pesada, uma coisa mais leve. Vocês podem perceber que nos filmes, e aí eu quero uma estratégia, né? Algumas mulheres, por exemplo, que têm o cabelo comprido, quando querem demonstrar força, elas vão para algum combate. Vocês mulheres já devem ter percebido isso. E aí eu quero já desejar o meu Feliz Dia das Mulheres para vocês antecipado. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você vê uma mulher num filme que ela vai para um duelo, que ela vai para um combate, que ela vai debater com alguém,
Como é que ela está? Como é que está a posição, o posicionamento do cabelo? O cabelo, como é que está o cabelo? Geralmente está preso. Tem o coque, né? Não é isso? Isso é estratégico, gente. Isso é uma análise comportamental que fazem com base nisso, e aí eles têm uma, como se diz assim, uma conclusão. Vamos lá, eles pegam um exemplo. Eu já participei de grupos de qualidade que eles faziam o seguinte: qual é a melhor forma de atendimento? Aí eles pegaram, vamos supor, né, nessa fase da empresa lá que eu trabalhava, eles pegaram as 5 milhões de usuários do produto, 5 milhões de usuários. E aí eles foram identificando qual era a melhor forma de atendimento. Então, tinha coisas que nós tínhamos lá. Aí eu vou trazer para vocês de novo aquelas questões que eu trouxe na aula passada, a questão do align, do assure, que é você assegurar para o cliente, enfim, não vou entrar nesse ponto agora. Mas percebam, na questão da aparência, né? Olha como que é interessante. Geralmente, as mulheres, quando elas estão para combate, numa situação de desavença, briga, qualquer coisa do gênero, pelo menos nos filmes, elas estão com o cabelo preso. Mas é isso não é à toa, isso não é aleatório, isso é proposital, porque demonstra seriedade na situação. Por incrível que pareça, a mulher, se ela está com o cabelo solto, ela está descontraída, digamos assim, pela análise comportamental, tá? Mas se ela está com o cabelo preso e de coque, a ideia que se quer passar nos filmes é que ela é uma pessoa muito séria. Ela está tratando de uma questão séria. Se ela vai para uma briga, o coque na cabeça, o cabelo preso. Então, assim, numa apresentação pessoal, vamos trazer isso para. Que é de estratégia que a gente está falando, tá certo? É disso que se trata. Numa apresentação pessoal, é importante para os homens gravata, por exemplo, é importante. As mulheres, o cuidado com o cabelo. Se bem que se está com o cabelo mais solto ou preso, isso aí, bom, vai depender do contexto que você quer trazer aquela reunião. Né? Eu, por exemplo, se eu quero estar mais sério, se eu quero demonstrar força, eu vou com uma roupa escura. Então, vejam, pessoal, que existem estratégias, vestimenta, olhar, aparência, gosto pessoal, o que eu falei para vocês, o assegurar, aquela forma de falar, sabe? Pessoal, pode ficar tranquilo que eu vou ajudar você. Quando você fala isso para o cliente, caramba, você ganhou o cliente. Olha, eu não sei eu sei qual é o seu problema, eu entendi, né? Eu assegurar, eu entendi qual é a sua situação, independente do que está acontecendo, mas pode ter certeza que eu vou te ajudar. Gente, isso tem um impacto emocional muito forte. Isso tem um impacto emocional muito forte. Quando você se compromete com a pessoa, independente do problema que ela tem, de que você vai ajudar, você está dizendo para ela: olha, eu estou aqui, eu conheço a sua situação e eu estou aqui e eu vou ajudar você. Então, esse é um impacto positivo que você gera no cliente. E dificilmente os vendedores, se vocês forem perceber, eles fazem isso. Talvez por falta de treinamento. Talvez por falta de alguma pessoa que faltou isso, ou às vezes aquela pessoa que aprendeu ali no dia a dia. Mas quando eu falo assim, eu crio conexão, temos que aprender a criar necessidades para que as pessoas comprem nossos produtos e temos que aprender também a gerar conexão. Então, por exemplo, a Júlia, que é a nossa tutora hoje, ela me chega, ela chega até a mim, diz que precisa de um determinado produto, e eu digo, eu entendo perfeitamente o que você está precisando. Isso gera conexão. Então, nós temos que perceber essas situações e gerar, e também, é claro, né, pessoal, o Dale Carnegie, claro, ele enfatiza muito isso. Absolutamente sinceridade. Por quê? Porque dependendo do jeito que você falar, pode soar falso. Então, por exemplo, eu faço um elogio, se eu for fazer um elogio para uma pessoa, e eu estou falando aqui dos assuntos que trazem um livro. Então, é importante vocês lerem esse livro, porque ele vai abordar muitas coisas que vocês vão usar no dia a dia e vocês vão percebendo. Então, por exemplo, se eu faço um elogio sincero, é porque é sincero aquele elogio. É sincero, porque é de coração, porque eu estou sendo bem atendido pela minha tutora.
Porque tudo que eu preciso, eu sou informado. Então, não há por que fazer um elogio falso. Agora, por exemplo, dependendo da maneira que você lidar com o cliente, ele pode entender que você está fazendo um elogio de forma falsa, apenas para conquistá-lo. Os clientes têm muita atenção a isso. Percebe? Então, quando você fala sinceramente, também tem uma questão aí envolvida, que é aquela questão, realmente eu quero criar uma conexão com essa pessoa, mas não é porque ou simplesmente vai comprar o meu produto, mas porque eu quero estabelecer aqui uma situação duradoura, uma situação permanente de negócios. E não só pensar no resultado, no lucro. Porque lembra lá atrás, na apostila, vocês devem ter lido lá. Lembra que o vendedor era aquele cara que só estava preocupado em fechamento de vendas e metas e etc. Então, hoje nós temos o quê? O pós-vendas. Então, é muito importante o Dale Carnegie, e esse livro foi escrito há muito tempo. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Se for fazer um elogio para uma pessoa, para trazer aquela pessoa, gerar conexão, gerar emoção, vocês precisam ser extremamente sinceros. Não adianta fazer aquela coisa, fazer aquele elogio que vai da boca para fora. É isso que eu quero dizer. Entende? Então, gestão comercial é lidar com pessoas. E se é lidar com pessoas, vocês precisam aprender não somente a vestimenta de vocês deve estar adequada. Vocês estão percebendo que eu estou praticando isso em toda a aula. Toda aula que eu vou dar agora, eu estou com uma camiseta mais escura, porque eu quero demonstrar força, eu quero demonstrar confiança, eu quero demonstrar que eu estou aqui engajado para dar a melhor aula possível, porque eu quero conquistar os alunos, eu quero passar uma imagem para eles, entende? Eu quero passar para os meus alunos confiança no processo. Eles sabem que eles têm um professor extremamente dedicado e que está aqui focado em dar a melhor aula. Mas eu quero passar isso, mas eu não passo isso de qualquer maneira. Às vezes, por ocasião de trabalho, etc., eu estou aqui menos informal, usando um boné, você já deve ter percebido. Mas vira e mexe, quando eu quero trazer alguma coisa forte, que eu sei que vai impactar os alunos, geralmente eu estou assim. Na maioria das vezes, uma roupa mais escura, e eu falando abertamente com vocês algumas questões que são importantes dentro daquele contexto do livro que eu trouxe para vocês. E eu quero que todo mundo leia esse livro, porque ele é importantíssimo. Por exemplo, tem um contexto lá no livro que é aquela chave, que é a chave para todo mundo. Se você quer tirar mel, você não pode espantar a colmeia. Ele traz isso, esse é um dos temas do livro. Outro ponto que ele traz lá importantíssimo é a questão da crítica. A crítica não vai trazer nada, não vai trazer nenhum benefício, não melhora a vida de ninguém, só atrapalha. Então, temos que eliminar da nossa vida a crítica. Seja ela... não existe uma boa crítica, gente. Não existe, tá? Não existe. De fato, se a pessoa está te criticando, ela criou, para mim, na minha opinião, ela criou um pré-julgamento. Então, se ela criou um pré-julgamento, ela já está entendendo que, por alguma razão, ela não está... eu não estou atendendo ali exatamente aquilo que ela esperava que fosse. Então, a crítica elimine as críticas no trato com clientes. O julgamento. A maior lição foi Jesus Cristo. A maior lição que ele deu para nós foi Jesus Cristo. Ele disse claramente, não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis. Então, não podemos julgar. O cliente está mal vestido. Acho que aquele camarada ali não tem dinheiro. Acho que ele não vai poder comprar o meu produto. Como assim, cara? Como assim? Geralmente tem pessoas aí que elas não gostam de se vestir bem. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que elas elas não querem aparentar ter dinheiro. Olha que coisa interessante, elas não querem aparentar. Tem um grupo aí, que eu vou falar para vocês, eles não aparecem na mídia. Eles não aparecem na mídia. Eles não querem mostrar para as pessoas que eles têm grana. Eles têm, estão cheios de recursos. São pessoas prósperas. Roupa, não querem, não esbanja, não tem. Gente, aquela coisa do... Vocês mais jovens devem estar acostumados da ostentação, isso é para mídia. Isso é para o funkeiro, para o pessoal que gosta aí da ostentação.
O pessoal que tem a grana mesmo, eles não gostam de mostrar que tem grana. Pelo contrário, eles podem entrar na sua loja aí de bermuda. De bermuda. E você vai achar que o cara é um ralé e, de repente, não é. Então, você vê como que... e o livro aborda essa questão também, tá? O maior homem que já viveu, o nosso Salvador, ele disse, não julgueis para que não sejais julgados. Então, você vê, olha a empatia que Jesus Cristo demonstra. Você já imaginou você ser julgado por uma coisa e você... eu não quero ser julgado, caramba. Eu não gosto de julgamentos a meu respeito. Pô, então eu não julgo. Não julgo por aparência, não julgo por opção sexual. Ah, é gay, cuidado. Não, não, não. Cara, meu amigo, vou trazer essa pessoa para perto, eu quero ela junto comigo. Enfim, não quero saber qual é a opção sexual da pessoa, se ela é gay, lésbica, se ela é hétero. Tô nem aí, cara. Você, meu amigo, vai para trabalhar com clientes. Sejam oportunos, não oportunistas, sejam oportunos. Veja cada cliente como uma oportunidade de gerar riqueza, de gerar negócios, de fidelização. Se aquele cliente for fiel à sua marca, ao seu produto, ele sempre vai comprar com você. Ele sempre vai voltar. Então, você vê, eu nem abri a aula ainda e já vim com essa bagagem toda para vocês. Não entendem, não entendam que a aula é isso aí, tá? Para a gente discutir também algumas questões estratégicas. Vestuário, aparência, postura e tom de voz. Tem pessoa... Gente, eu vou ver se eu encontro aqui. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de não fazer apresentação. Vou trazer esse vídeo aqui para vocês. Não fazer apresentação dessa maneira. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu quero compartilhar com vocês. É muito importante que vocês não apresentem dessa forma. De forma alguma, gente. De forma alguma. Não, se você vai para uma apresentação, pessoal, demonstrem força. Demonstrem... uma coisa interessante. Vai para uma apresentação acompanhado. Vocês têm que ter lá um parceiro, ou 2 ou 3. Nunca... não vá sozinho. Demonstrem força. Demonstra que vocês têm grupo, têm time. Tá certo? O nosso time de vendas, quando se fala time, é time de vendas. Então, 1 ou 2 ali, acompanhando, dando ideias, tá certo? Então, é isso que vocês devem fazer. Ok? Então, percebam como que a gestão de vendas ela é estratégica. E é o seguinte, todos os profissionais estão envolvidos. Todos os profissionais. Então, profissionais de vendas, profissionais de logística, profissionais de RH. Eu acho que, no livro que eu ensinei para vocês, que tem lá o Dale Carnegie falando que muitas vezes os maiores contratados não são aquelas pessoas que têm a maior formação possível, mas aquelas que têm habilidades de comunicação. São geralmente as mais remuneradas. Então, por exemplo, fizeram uma pesquisa, o que eu quero dizer para vocês? Fizeram uma pesquisa e aí pegaram lá quais eram os engenheiros mais bem remunerados. E geralmente não eram aqueles que tinham maior nível técnico, mas eram aqueles que tinham maior habilidade de comunicação. Então, você vê, comunicação e postura é tudo. Gente, comunicação e postura numa apresentação pessoal é tudo. Tom de voz. Vou mostrar para vocês, vou ver se dá, vou abrir aqui um vídeo, vou mostrar para vocês uma apresentação, e vocês vão ficar assim, falar, caramba, como é que esse cara dá aula? Porque é complicado. Eu vou mostrar acredito que na próxima aula eu posso mostrar outro exemplo. Mas assim, eu não é expor a pessoa, não é expor a pessoa a nada, tá? É só um exemplo. Gente, pega os bons exemplos, tá? Então, assim, não quero expor ninguém, mas assim, eu não faria dessa maneira numa apresentação. Primeiro, vou trabalhar com tom de voz. Segundo, vou trabalhar a apresentação pessoal. Sabe? Homens, barba bem feita, cabelo bem feito, tá? Uma roupa mais escura, mais formal. As mulheres, se querem demonstrar força, podem prender o cabelo, que isso
vocês podem ver que isso acontece até nos filmes, né? Com o cabelo preso, uma roupa mais escura, um blazer, geralmente, etc. Os homens também, um terno. O homem tem que usar gravata. O homem tem que andar. O gestor de vendas, ele tem que usar gravata. A gravata, a gravata, para o homem, a gravata, ela é símbolo de prestígio. A gravata, ela é símbolo de prestígio. Não é à toa que presidentes, deputados, vereadores, toda a área política usa terno e gravata. No dia a dia, informalmente, eles podem até se apresentar de camiseta, vai fazer um vídeo lá no YouTube, estão sem terno, sem gravata, etc. Mas formalmente, numa reunião de assembleia, geralmente eles estão de terno e gravata. Por quê? A gravata, gente, ela é para o homem, ela é símbolo. Atenção, rapazes. A gravata é importante para o gestor comercial porque ela é símbolo de prestígio. Então, por exemplo, a Dale Carnegie, no livro, ele aborda sobre isso. No mínimo, ele usa... até engraçado o que ele fala, né? Porque geralmente as pessoas associam o homem engravatado a um homem que tem dinheiro, a um homem que tem prestígio, tá certo? Então, ele tem algum prestígio. A gravata demonstra para o homem prestígio. Então, é interessante você usar. É interessante, né? Ultimamente tem a moda aí do esporte, mas é ridículo, tá? Eu fico vendo, eu analiso tudo, eu analiso tudo. Eu fico vendo esses pastores, eles querem passar a ideia de que são jovens, ou de que as ideias que eles pregam são de pessoas jovens. Aí eles usam no púlpito das igrejas, das suas referidas igrejas, camiseta regata, até camiseta regata eu já vi, camiseta manga curta. Gente, não é, eu não, qual que é a ideia que eles querem passar ali? Eu fico perguntando, o que eles querem, o que eles estão transmitindo para as pessoas? Eles têm mais ou menos 50, 55. E aí você está num púlpito pregando para, sei lá, 1.000 pessoas, sei lá, 200, 300, não sei quantas pessoas, está ali de camiseta, camiseta, tênis. Gente, não. Uma apresentação pessoal dinâmica, você vê, ó, eu estou aqui, claro, eu estou aqui porque eu quero demonstrar força para vocês. Então, assim, ó, vocês estão vendo aqui, estou usando aqui a minha camiseta preta, ó, beleza? Está pegando a dica aí? Ó, mas é aqui, nós estamos numa coisa mais, numa aula EAD, um ambiente menos informal. Eu estou no ambiente da minha casa, vocês estão aí nas suas, né? Então, aí, beleza, até aí tudo é tolerável, tá certo? Se a escola me pedir para usar terno e gravata, eu tenho aqui na minha casa, tá certo? Então, assim, agora, numa apresentação tete a tete, formal, que a pessoa vai estar olhando para você, nos seus olhos, é interessante você estar numa roupa social, né, num blazer, ou num terno, uma gravata, ou a camisa e gravata e a calça social, sapato, obviamente, engraxados, limpos, asseio nas unhas, barba bem feita, se tiver barba bem feita. Então é assim, gente, tá certo? Essa é a reunião que impressiona. Agora você quer ver? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Nada, eu fiquei assim, poxa vida, viu? Eu sou professor e eu não gostaria de aprender com esse camarada. Deixa eu ver se eu abro aqui. Porque está muito complicado. Claramente ele está demonstrando que não domina o assunto. Pera lá. Não dominar o assunto. Gente, vocês conhecem o produto de vocês? Vocês sabem para que serve aquele produto? Se você não domina o produto, por favor, você vai pagar mico. Então, peraí. Primeiro você vai dominar o seu produto. Você vai dominar, você vai conhecer tudo. Tudo, não tem. E você vai conhecer o concorrente também. Olha, o meu é assim, aquele lá eu conheço também funciona dessa maneira. É interessante. É muito interessante. Agora, você não dominar o produto e passar a ideia de que você está falando e as pessoas não sabem o que você está falando, ai. É complicado. Complicado. Você vai estar analisando ali uma reunião, você vai estar ali
fazendo uma apresentação, as pessoas vão estar analisando. Não confundir com medo de apresentação. Eu já falei para vocês aqui que estão me ouvindo, muitas vezes, não é uma questão de dom para falar em público, mas é a simples vontade de fazer que vai, que vai, que vai motivar vocês a alcançar essa habilidade. Então, por exemplo, falar em público, dominar as técnicas de falar em público, gestual, aparência, ela é uma questão de vocês trabalharem isso. Não precisa ser um Silvio Santos da vida. Ninguém vai chegar naquele patamar, porque é fantástico. Além do cara ter uma boa postura, ele tem o dom da apresentação, ou tinha, o falecido Silvio Santos. Então, quer dizer, não é para chegar naquele nível ali, gente, mas se vocês puderem dominar a arte da oratória, falar em público, etc., nossa, para vocês vai ser uma mão na roda. Porque, como eu falei, Dale Carnegie trouxe no livro dele que os maiores engenheiros, os mais bem pagos, por isso que eu falo, estou ensinando, estou falando para vocês, vão ler o livro, que é interessante. É como fazer amigos e influenciar pessoas. Mais de 50 milhões de exemplares vendidos no mundo. É um livro de cabeceira para você para você todo dia acordar e ler o capítulo dele, igual você lê um capítulo da Bíblia. De tão importante que esse livro é para um gestor comercial. Porque vai ensinar muitas coisas. Lição pessoal, não falei para vocês? Agora, de não julgar para não ser julgado. Tá certo? Então, tem muitas outras lições nesse livro que são maravilhosas. É questão de, mas eu não gosto de ler. Gente, vocês vão ter que gostar de ler. Porque técnica está desenvolvida, está bem aplicada, mas você tem que aprender a aplicar essa técnica. E aí você vai ter que ler. Não tem como. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Cadê o link? Eu vou tentar mostrar para vocês ainda hoje como é que ele fez a apresentação pessoal dele e o que vocês devem evitar, tá certo? Porque não façam, não façam, por favor. Se vocês puderem evitar, dominem a área de vocês, dominem, por favor, dominem. Tá? Dominem a área de vocês. Dominem o produto que vocês vão vender. Dominem. Outra coisa também. Esqueçam julgamentos. É como eu estou falando, a aula de hoje está muito legal. Esqueçam os julgamentos das outras pessoas. Mas eu me acho feio, eu não me acho tão atraente, eu isso, eu aquilo. Esqueçam, pessoal, eliminem da mente de vocês, por favor, as crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Meu pai, minha mãe, sabe, esse tipo de coisa. Eliminem, porque vocês, se alguém de vocês aqui falar para mim que vai viajar para o Japão, o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso impedir você de viajar para o Japão se você quer viajar? E você falou que vai viajar? Então é uma coisa sua, tá certo? Eu posso até criticar você por querer ir, mas entenda uma coisa, se você está dizendo que consegue algo, quem sou eu para dizer que você não consegue? É isso. Então, eliminem da cabeça de vocês qualquer crença limitante que pode atrapalhar a vida de vocês, porque nós estamos aqui porque nós somos filhos de Deus. Ninguém está aqui para ficar perdendo tempo nem sofrendo, tá certo? Então, às vezes a gente cresce com aquela crença do pai e da mãe da gente, porque isso é complicado. Meu pai dizia para mim que o carro é a máquina da morte. Eu tenho habilitação há 20 anos. Eu nunca dei atenção a isso. Vai dirigir? Você vai dirigir. Imagine minha mãe quando eu cheguei com o meu primeiro carro lá em casa. Eu nem imaginei. Gente, é sério isso que eu estou falando. Já vou trazer a experiência da apresentação aqui, mas só para vocês terem uma ideia. A minha mãe chegou para mim e falou assim, eu cheguei em casa com um carro, meu primeiro carro, minha mãe falou assim, não acredito que você está dirigindo. Eu imaginei que você nunca fosse capaz de dirigir. A minha mãe falou isso para mim, cara. Eu imaginei que você nunca fosse capaz de dirigir. Meu Deus! Entendeu? A minha mãe, mas claro, aí é que tá, né? Ela vem de um contexto que não tinha nada. Não tinha a família, enfim, a educação, tá certo? Mas ela
mas mãe, eu tô aqui, é real sim, ó, tô dirigindo, tenho a minha habilitação. Então, e por quê? Meu pai tinha muito medo, né, de dirigir. É, ele dizia que o carro era a máquina da morte. O carro é a máquina da vida. O carro é a máquina da vida. Eu fui para São Paulo e voltei, fui esses dias aí, voltei hoje, cheguei hoje de manhã aqui em Arajá. Então, assim, carro é a máquina da vida, tá certo? E feliz daquele que tem quanto mais tem, quanto melhor, mais, né? Quanto melhor tem, enfim, vocês entenderam aí, né? Quanto mais tem, melhor, etc. Ou seja, se ele tiver um de boa qualidade, melhor para ver. Uma, se ele tiver um bom carro, melhor para ele, melhor para a vida dele. Se ele tiver um carro simples, maravilha. Se te leva onde você precisa, maravilha. E graças a Deus que temos carros mais caros e mais simples, que assim aqueles que têm menos podem comprar esses carros. Então, assim, quando meu pai falou isso aí para mim, eu falei, meu carro, eu não, eu vou dirigir. Então, nunca fui apegado a essas crenças limitantes. Isso não me define. Eu não estou nem aí para a crença limitante. Eu quero que se dane a crença limitante, eu faço o julgamento, estou nem aí. Então, meu pai falou isso para mim, falou, carro é a máquina da morte. Carro é a máquina da morte. Eu falei, meu Deus do céu. É tanto que quando eu fui dirigir, é uma boa experiência compartilhar isso com vocês, né? A Marceli está adorando a conversa, né? Então, o que acontece? Quando eu fui dirigir, eu suava no carro, eu suava, igual vara verde, porque eu cresci ouvindo meu pai, carro é a máquina da morte. Então, assim, esquece. Aí, aí teve uma situação que eu precisei mesmo do carro. Precisava dirigir porque eu precisava levar meu filho no hospital. Imagine se eu tivesse dado ouvido ao meu pai. Imagine aí vocês se eu tivesse me apegado a essa fala dele. Ou aquela coisa da minha mãe. Olha, é impressionante você dirigir, porque eu imaginei que você nunca fosse capaz de dirigir. Como assim? Ninguém me define, não, pessoal. Se eu fosse dar ouvido à galera, aí eu não dava aula, não. Tá certo? A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Eu sempre me achei capaz de dar aula. E sou professor hoje. Então, vocês podem alcançar os objetivos de vocês sem aquela coisa de ter dom, sabe? Ah, eu não tenho dom. Para com isso, é crença limitante. Você pode não ter exatamente o mesmo dom que aquela pessoa tem, que é aquela coisa nata de fazer aquilo, mas você consegue. Se você colocar na cabeça de você que você consegue uma coisa, você consegue. Não adianta. O ser humano tem isso. Parece que é um gatilho mental que a gente tem. Quanto mais a pessoa implica com você, mais você quer mostrar que você é capaz. Tá certo? Então, tem algumas coisas que eu tenho feito aqui para mim pessoalmente e para minha vida pessoal, que, assim, cara, agora não, mas olha, vai deixar nego aí, muita gente aí com o queixo caído, tá certo? Mas assim, não é coisas, não é vingança, não é nada, mas é assim, são coisas que eu trabalho em mim mesmo, que eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz, vocês também, vocês são capazes, vocês podem. Então, hoje nós falamos sobre eliminar crenças até agora, né? Eliminar crenças limitantes. Eu contei essa experiência da habilitação para vocês. Vamos cercar aqui, né? Vamos separar os termos aqui para você, para não perder o foco da aula. Então, o nosso foco da aula é sobre a apresentação pessoal. Então, para mental de vocês, para a área mental de vocês, elimine as crenças limitantes, porque se você outra coisa, eu tive um professor, uma outra coisa. Por que eu estou falando para vocês eliminarem as crenças limitantes? Eu fiz um curso de inglês, e isso é muito importante. O meu professor, uma outra questão, nós vamos entrar na apresentação pessoal de novo. Eu tinha um professor de inglês americano, e ele, durante a nossa aula, alguns alunos, eles diziam assim, conforme ele ia conversando, eles costumavam falar que o inglês deles era ruim. My English is bad. My English is not good. Professor, ele ficava, era um alemão, era um americano, ele ficava vermelho de raiva, vermelho, vermelho, vermelho.
assim, de raiva, de tanta raiva. Ele dizia algumas coisas assim, never give up, quer dizer, nunca desista, nunca deu fora, nunca diga, never say my English my English is not good. Quer dizer, nunca diga que seu inglês não é bom. Ele falava isso, porque, veja bem, quando você. É uma outra questão também, que é importante a gente trazer para essa aula. Quando você diz assim, eu não consigo, eu não posso, são sentenças definitivas. Você está enviando uma mensagem para o seu cérebro que aquilo você não pode. Então, por que a gente tem que tomar cuidado com a língua? A Bíblia fala sobre a língua também. A língua é um pequeno órgão que está na nossa boca, que é como uma chama que incendeia, uma fagulha que incendeia o corpo inteiro. Então, olha só o poder que a palavra tem. Se você já diz para você mesmo, eu não posso, eu não consigo, eu estou cansado, isso são sentenças definitivas. É óbvio que nós somos seres humanos, mas eu quero dizer para vocês, se você vai fazer alguma coisa, não reclame. Apenas faça o seu melhor. Agora, se você já coloca primeiro a crença limitante de que você não consegue, aí fica difícil. Já nem tentou, já está dizendo que não dá, aí fica complicado. A gestão comercial é essa, tem essa questão. O cliente diz que não, você, de uma forma educada, tenta convencer o cliente de que que aquele produto é ótimo, o cliente oferece alguma certa resistência. Teve uma pessoa agora, essa semana, que me ofereceu um seguro de vida. Nós fizemos duas reuniões pelo Teams. Aí, na terceira reunião, eu falei, bom, agora é checkmate. Ela vai tentar vender. Cadê? Foi embora. Não apareceu mais. Não apareceu mais. Eu falei, eu ia até fechar com ela. Porque, primeiro, é minha amiga, né? De longa data. É uma pessoa que eu conheço. Ela fez duas reuniões comigo e sumiu. Cadê a pessoa? Na terceira reunião, na mais importante, que é a do fechamento. Ó, fez uma reunião, apresentação. Fez uma reunião, tentou mostrar o produto. Primeira reunião de apresentação, segunda, você tenta apresentar o produto, na terceira é fechamento. No fechamento, ela foi embora. No fechamento. Falaram, agora se ela me ligar, hoje já vou falar para ela, já estou procurando outra pessoa para me vender o seguro. Porque o que ela fez não se faz. Primeira reunião, beleza. Segunda reunião, ok. Terceira, não me deu satisfação em nada. Quem está precisando vender é ela. E quem está querendo comprar sou eu. O cliente não fica atrás do vendedor. É o contrário. É o vendedor que fica atrás do cliente. Como que é isso? Como que o cliente vai confiar em você se ele tem que ficar atrás de você? Ele não fica. Não. O cliente ele fica ali, ó. Ele tá querendo, ele tem um desejo de comprar, mas ele não fica ali boiando. Ele fica ali esperando a melhor oportunidade para fazer o fechamento. Não existe essa, gente. Então, você vê, fez a primeira reunião comigo, fez a segunda, cadê a terceira do fechamento? Que é ela me falar dos valores, do dinheiro, que é isso que... Aí eu dizer se eu queria ou não, tá certo? Dependendo do valor, mas eu queria pelo menos um, que é um que está me interessando aí, que eu estou vendo aí umas questões. Então, pelo menos um, acho que eu acredito, não todos, não no geral, mas pelo menos um produto eu acredito que eu ficaria. Mas ela sumiu, então agora eu não tenho compromisso com ela, também não tem comigo. Ela quebrou a confiança, ela quebrou a conexão. Primeira reunião, conexão formada. Eu conheço ela, conheço a família, conversamos uma meia hora, beleza, ficou tudo alinhado. Segunda reunião, apresentação do produto. Terceira reunião, que é fechamento, foi embora. Então, esse tipo de vendedor é péssimo. É péssimo. Tá? Apresentação, ok. A apresentação dela, ok. A apresentação pessoal, no início, ok. Aquele a gente chama de round table, segunda apresentação. Na terceira, zero. Então, você vê que a gente nem entrou no PowerPoint aqui, mas eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vou pegar só um exemplo aqui. Vamos ver se abre, né? Está complicado aqui o negócio.
Eu preciso que vocês vejam para vocês prestarem atenção. Eu tenho que dar um exemplo prático, não adianta. Só falar, tem que mostrar como é que a coisa funciona na prática para vocês entenderem que não é legal, não é legal. Se você for fazer a apresentação, tem que ser aquela apresentação definitiva, como se fosse a última que vocês fossem dar. É óbvio que ninguém sabe o dia de amanhã. Então, se vocês ficarem com reservas, fica complicado. Então, acho interessante vocês simplesmente se lançarem aí. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu vou mostrar só um pouquinho, tá, gente? Não é tudo, não. É só um exemplo de uma apresentação que vocês não devem fazer. Jamais. Se forem fazer uma apresentação, ela tem que ter foco, qualidade, presença de palco, tudo. Tem que ser uma apresentação que as pessoas falem, nossa, realmente ela sabe o que ela está falando. Vale a pena a gente pensar se vai querer ou não. Ou não. Ou, de repente, olha, vamos fechar negócio porque me parece muito legal. É assim que tem que ser, certo? Deixa eu ver se eu acho. Se é esse aqui. Não, isso aqui não. Esse cara foi legal. Eu acho aqui para vocês. Vou mostrar uma outra apresentação. Deixa eu ver. Acredito que foi a última. É essa aqui mesmo. Deixa eu ver. É só um pouco, tá? Tem um outro também que eu vou mostrar. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Prestem atenção nisso aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Cadê? Ah, se eu consigo mostrar aqui para vocês. É isso. Ótimo. É só um pouquinho para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho da apresentação. Já começa a perceber. Mas esse aqui ainda. Mas eu quero que vocês prestem atenção aos detalhes. Aos detalhes. E depois a gente pode discutir um pouco. Eu até gostei da formalidade da roupa dele, é uma roupa escura e tal. Mas vamos ver se vocês conseguem perceber o detalhe aqui. Deixa eu colocar aqui. Olá, aluno, aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo à disciplina de Hidrogeologia. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor José Augusto Alves Pimenta, tá? Eu sou formado em Engenharia Civil, me formei em 2016 pela Universidade do Oeste Paulista. Depois eu fiz meu mestrado na Universidade Estadual de Londrina, né, pesquisando aí Engenharia Civil. Meu mestrado, trabalhei na linha de pesquisa de recursos hídricos e saneamento. Junto ao mestrado, também fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior e atualmente eu curso doutorado também em engenharia civil, também na Universidade Estadual de Londrina, pesquisando, né, recursos hídricos e saneamento, principalmente tratamento de água de abastecimento, tá? Então, vocês conseguiram entender alguma coisa? A voz dele, o tom de voz não está alinhado com a estrutura da aula. Lembra que eu estou falando para vocês, é sério. A voz de vocês tem que estar num tom que, como posso dizer, não precisa encantar as pessoas. Se vocês conseguirem transmitir a ideia de encantamento, beleza. Mas bom, vamos lá, ele tem uma habilidade técnica, nosso primeiro exemplo, ele tem uma habilidade técnica excepcional. A habilidade técnica dele é excepcional. É um professor, engenheiro, mestrado.
Mestrado, se eu não me engano, é 4 anos, 4 ou 5 anos, dependendo, até pode ser até mais. O doutorado é 10 anos. Então, ele é um mestre, ó, ele é graduado, ele é pós-graduado e ele é mestrado. Então, o nível dele está lá em cima. O nível técnico dele está lá em cima. O hype desse cara, desse professor, está lá em cima. Qual que é o problema ali? A voz. A voz não está alinhada com a estrutura da aula. É uma aula super importante, super técnica, mas eu fiquei assim, sabe? Aí é complicado, pessoal. Então, assim, eu falo alto mesmo, às vezes eu dou até grito, mas é o meu jeito, é mais expansivo. Mas numa reunião formal, numa aula, vai, o que seja, gente, vocês têm que alinhar o tom de voz de vocês. Porque tem que nem eu. Aí eu mandei um e-mail pro pessoal, ó, não estou ouvindo a aula, não estou conseguindo ouvir. Tá, não dá para ouvir, caramba. Eu preciso aprender. Eu quero aprender. E a voz está assim, aquela coisa para dentro, tá certo? Ninguém está ouvindo nada. De repente o pessoal está assim, na aula. Aí fica difícil. Aí não dá, cara. Certo? Então, vai fazer a apresentação, pessoal. Vai apresentar, seja o que for, produto, vocês mesmos, uma aula, etc., dia a dia. Chame a atenção para vocês através de gestual, muitas vezes, que é importante. Tá? Gestual é 75%, acredito que e 25% é fala. O gestual fala mais do que a fala. Então, durante a apresentação, gesticulem, façam gestos, demonstrando isso, aquilo, isso, aquilo. Tá? É bom você gesticular. Agora, se você ficar assim, igual a gente está vendo aí fica complicado, aí fica chato, aí a brincadeira acaba, porque eu quero aprender, eu estou consumindo o produto, certo? Eu pago para consumir um produto, eu quero tirar o máximo proveito daquele produto. E aí o que acontece? Eu não recebo a devolução que eu preciso. Então, é isso que vocês devem ver. Prestem atenção na organização da estratégia de apresentação de vocês. É importantíssimo isso. Conhecer o produto, conhecer o cliente e, viu, tá tudo na apostila. Inclusive, para aqueles que têm alguma curiosidade, eu já enviei as provas de vocês. Não sei se já foram aplicadas ou não, mas já está lá. Perfeita, pronta para vocês responderem, tirarem o seu 10, tá certo? Garantirem a sua nota máxima, etc. Então, tudo aquilo que a gente comenta aqui, e o que vai cair lá? É um monte de coisa que ninguém sabe. Não, não. É um monte de coisa que vocês estudaram aqui comigo e que está dentro do material de vocês. Então, eu falei para uma turma, estou falando para vocês. Todo o material que eu estudo, pessoal, é pedagogicamente preparado. Nós temos reuniões na Politécnica a respeito do material que é apresentado para vocês. Os nossos tutores estão atentos à nossa ao melhor material possível. Então, esse material ele é reunido, embasado em técnicas, enfim, em autores conhecidos do público, do meio que vocês estão estudando. Então, assim, esse material tem uma junta pedagógica responsável por ele. Então, não vem nada de boca, nada inventado. Tudo é material organizado estrategicamente para vocês terem o melhor, tá certo? De aula, de tudo. Então, o que vai cair na prova, professor? Vai cair um monte de coisa que vocês não sabem? Não. Vai cair tudo aquilo que a gente já estudou. Então, vocês estudem a apostila, os slides. Eu já, inclusive, mandei o slide dessa aula para a nossa tutoria. Então, nossos tutores cobram material de nós. Quando nós fazemos uma apresentação, esse material ele é cobrado. Olha, ei, professor, o material já está disponível. Então, assim, não tem transparência total. Nós enviamos nossos materiais, nossa tutoria analisa esse material e encaminha para vocês. Então, assim, tudo é pedagogicamente preparado. Vocês não estão recebendo instruções de pessoas leigas. Vocês estão recebendo instrução de de profissionais do mercado, de profissionais altamente competentes, de professores técnicos que já têm atuação na área.
Eu já falei para vocês algumas experiências que eu tive, outras não. Então, vocês devem sim focar nisso, tá certo? E vai estudar, e aí depois vamos fazer a prova, tá certo? Então, como eu falei para vocês até aqui, a gente resumiu vou resumir algumas coisas. Foco na apresentação pessoal, apresentem como se fosse a última apresentação de vocês. Hum? Vá preparado, a roupa, não ir de bermuda, homens de preferência com gravata, mulheres, cuidado com a aparência e cabelo também, interessante. Roupa social, de preferência, para uma boa apresentação. Isso in person, né, pessoalmente. Agora, em pessoa. Agora, se vocês forem dar uma aula, ou se vocês forem fazer uma reunião via Teams, aí depende da posição de vocês, mais formal, menos formal. O interessante aqui, por exemplo, que nem aí outro ponto que nós tratamos até aqui, a questão da vestimenta. Eu estou usando uma vestimenta escura para transmitir força para vocês. A ideia de força e de competência. Se vocês prestarem atenção, todo vilão de filme, ele está sempre com uma roupa preta, escura. E é por quê? Porque ele quer demonstrar que tem força, que tem capacidade de fazer aquilo que ele está se propondo. Nós somos gestores comerciais. Então, como gestores comerciais, nós vamos tratar com pessoas. E aí outro ponto, são 4 pontos, né? A questão de vocês conhecerem o produto de vocês. Por quê? Como eu falei para vocês, vai numa reunião, aí está lá apresentando, demonstra que não conhece o produto. Fica uma coisa chata, vocês as pessoas... Pode perceber, quando a pessoa está ali, que ela não domina o assunto da aula, etc., aí o pessoal fica assim. Aí conversa, aí a turma dispersa, aí aparece a questão do celular, o pessoal fica lá no celular e tal, e aí o professor está lá dando a aula e ninguém está nem aí. Por quê? Porque a aula está maçante, a conversa não tá trazendo ninguém para perto. E aí fica aquela questão, a apresentação pessoal perde muito, porque ninguém está prestando atenção. Então, percebam como que é importante a apresentação, chamar atenção tanto para vocês, quanto para o conteúdo que está sendo apresentado. Bora falar aqui do slide, né? Deixa eu ver aqui. O que eu fiz com esse slide? O que não está me dando a capacidade de compartilhar? Mas tudo bem, mas eu vou passando aqui e vou mostrando para vocês. Tá. Primeira parte, introdução. Bom, nesse conteúdo, vamos explorar os principais conceitos da gestão comercial e como ela impacta nas vendas. Você vai descobrir estratégias para organizar sua equipe, conhecer melhor seu cliente e ajustar suas políticas para alavancar resultados. Prepare-se para transformar sua visão comercial de forma simples e prática. Fundamentos da gestão comercial. Vamos lá, então, você está vendo, tudo que eu estou falando para vocês está relacionado a isso aqui, ó, esse assunto aqui, estou marcando aqui com uma coisa, que está sendo relacionado, que é a importância do planejamento de vendas. Por que eu estou falando tanto em apresentação pessoal, em vocês dominarem o produto que vocês vão apresentar? Porque é chato você ouvir alguém que não sabe o que está falando. Não é que é chato, a pessoa não demonstra confiança. E aí vocês ficam decepcionados com o produto, que é isso que geralmente acontece, que impede a venda ser concretizada. Então, uma venda eficaz, ela é uma venda em que você domina o conhecimento técnico, teórico daquele produto. Você conhece e conhece seu concorrente. Aí eu estou falando com um gestor comercial. Aí eu estou falando. Então, planejar as vendas é essencial para atingir metas e garantir o crescimento do negócio. Um bom planejamento ajuda a definir objetivos claros. Antecipar desafios é distribuir recursos eficazmente. Sem planejamento, a equipe pode perder o foco,
Sem planejamento, a equipe pode perder o foco e oportunidades valiosas podem ser desperdiçadas. Gente do céu, olha, perder oportunidades valiosas. Cara, eu conversei com uma vendedora na porta aqui da minha casa que fechei o produto na hora. Eu gostei do produto, fechei ele na hora. Aí eu falei, fulana, beleza, fechei negócio. Aleluia. Conheci uma vendedora aqui na porta de casa, gostei do produto, fechado o negócio. Vamos assinar? Vamos. Me dá talão aí, o que você tiver aí, o contrato, eu vou assinar agora. Só que a surpresa veio depois. A surpresa veio depois. Eu esperava que esse produto tivesse em São Paulo, porque, afinal de contas, uma parte da minha família é de lá. Então, seria interessante que também tivesse lá. E ela falou, categoricamente, temos lá também. Temos esse produto lá também. Eu falei, maravilha, eu tenho aqui, e quem precisar vai ter lá. Aí assinei tudo, forneci CPF, tudo. Toque, toque, toque na minha porta aqui daqui a pouco. Eu já aqui, crente que vai ter WhatsApp, troca o WhatsApp, aquela conversa toda. Foi mais ou menos uns 15 minutos eu fechei o negócio, porque eu já gostei na hora. Daqui a pouco, a fulana chega aqui na minha porta dizendo que não tinha lá em São Paulo. Eu falei, vai. Eu falei, gente, pessoal. Ela falou, olha, eu vim aqui. Aí que tá o negócio, né? Aí ela chegou aqui e falou assim, ó, eu vim falar com o senhor o seguinte, eu vim pedir desculpa. Eu vim pedir desculpa, porque é o seguinte, esse produto a gente não tem aqui. Aliás, não tem em São Paulo. É só para Araxá e Ibiá e uma outra cidade aqui perto, aqui de Araxá. É só essa região aqui do Alto do Paranaíba. Nós não temos para outras cidades, além daqui de Araxá e tal. Eita, lasqueira. Aí eu queria pedir desculpa para o senhor. Então, assim, então, presta atenção no que eu estou falando. Se vocês não dominarem, se vocês não dominarem o produto de vocês, não vai adiantar nada vocês saírem igual louco na rua vendendo. Não adianta. E se a equipe não for bem preparada, vai acontecer situações como essa. Fechado o negócio, meia hora depois, a mulher volta aqui e me bate na porta de casa, dizendo que esse produto que ela me vendeu e que ela bateu o pé aqui comigo. Eu tenho sim, pode ter certeza. O senhor vai ter uma cobertura aqui e lá onde seus pais moram, sua família, etc. Aí eu falei, pô, beleza. Ganhei na loteria, se tem aqui, tem lá e é barato do jeito que ela está falando. Fechei o negócio na hora. Daqui a pouco ela me bate aqui meia hora na porta para dizer que não tinha, que o produto não tem lá, só aqui. Só na região aqui do Alto do Paranaíba. Aí eu falo para vocês. Aí eu já fiquei assim, falei. Aí ela falou, ó, o senhor me desculpa, esse produto realmente não tem. Ela pegou minha ficha, rasgou, etc. Então é isso aí. Oportunidades valiosas podem ser desperdiçadas. Isso acontece muito. Como aconteceu comigo aqui na porta de casa. Então, assim, é o quê? Falta de estratégia, falta de conhecimento do produto, a equipe não foi orientada que não, esse produto é só para a região do Alto do Paranaíba, que abrange Araxá, Patos de Minas, Ibiá, etc., a área aqui que vocês conhecem, e não abrange outras, Uberaba, Uberlândia, não tem, é só Triângulo Mineiro, aliás, não é nem Triângulo Mineiro, é Alto do Paranaíba. É nossa região aqui. Araxá, Ibiá, Patos de Minas, Tapira, etc. Nós não temos atendimento para esse produto, não tem atendimento para fora daqui dessa região. E aí que tá. Aí a vendedora teve que voltar aqui, bater na minha porta e pedir desculpa. Isso poderia ter sido evitado se a equipe fosse bem preparada, os desafios fossem antecipados, os recursos fossem
desafios de distribuir recursos eficazmente, né? Então, assim, tá, eu vou colocar um computador na mão dessa pessoa para quê? Tá certo? Por que que você vai ter um celular da empresa se você não usa aquele celular da empresa? Qual é o propósito de você ter o celular da empresa se você não sabe trabalhar com ele? Ou se você não usa ele de forma adequada? Então, sem planejamento, a equipe pode perder o foco. É isso que eu quero que vocês, como gestores comerciais, entendam. Se você não planejar, não distribuir todas as perguntas para a equipe, qual é o ponto fraco ali, onde a equipe não vai ter segurança para ali eliminar aquele ponto fraco, vai perder a oportunidade. Então, eu fechei negócio aqui e a perda foi a vendedora ter voltado aqui para pedir desculpa e cancelar o negócio, porque não tem atendimento que eu quero, que é abrangente. E existem outras empresas que têm abrangência nacional, se eu quiser. É mais caro, mas tem abrangência nacional. Então, eu vou partir para uma nacional que eu estou aqui, o pessoal está lá bem atendido, está tudo certo. De vez em quando eu vou lá visitar a família, beleza, 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 beleza. Agora, o que não dá é para você não planejar a equipe, não tem aquelas reuniões. Tem que ter reunião, gente, tem que ter equipe de vendas, tem que ter reunião, tem que ter obrigatório. Não é só pegar aquela meia dúzia de gato pingado ali, faz aquela reuniãozinha rápida, olha, vocês vão vender esse produto aqui, e vai lá, que eu vou ficar aqui esperando o teu resultado. Já era. Esse vendedor é um péssimo profissional, esse gestor comercial. Ele está jogando a equipe na fogueira sem saber o que vai acontecer, sem saber qual é o problema, sem conhecer o produto. Não é gestão, isso não é gestão comercial. Pegar pegar meia dúzia de pessoas, reunir elas, e aí pegar e mandar ela fazer qualquer coisa, porque você, enfim, mandar essa pessoa para qualquer, vamos lá, vamos naquele lugar ali, não sei o que e tal. Você vai ter uma comissão, isso não é nada, isso não é reunião. Isso não é reunião. Sem planejamento, a equipe pode perder, e vai perder. Vai perder feio. Porque o outro mais bem preparado vai chegar aqui, olha, meu produto tem abrangência nacional. Em todo lugar que você for, você vai ser atendido. Você pode estar lá na Amazônia, lá no meio da Amazônia, lá, se der BO, vai um helicóptero lá buscar você. Pô, vai ganhar, com certeza. Agora, esse daí, me vendeu o mais barato, beleza. Só aqui em Araxá. Eu falei, para com isso. Não dá, né? Concorda? Olha lá, outra técnica interessante, ó. Integração da equipe. Integração da equipe é fundamental. Integração da equipe comercial. Ter uma equipe alinhada é fundamental para alcançar bons resultados. Ter uma equipe é fundamental para alcançar bons resultados. A comunicação clara. Comunicação clara. Eu adoro essa palavra. Comunicação clara. Está na apostila de vocês. O trabalho colaborativo. Adoro. E o atendimento das metas comuns fazem toda a diferença. Equipes integradas criam um ambiente positivo que impulsiona a motivação e produtividade. É isso, é tudo isso. Integrar a equipe. Não integra a equipe, aí quer lá, o pessoal vai... O pessoal vai falar besteira, vai falar que você não quer, dar uma queda rapidinha aqui. Eu já estou compartilhando com vocês a tela de novo, tá? A equipe de vocês não vai estar preparada para responder perguntas, e o resultado vai ser uma equipe desmotivada. Então, a integração da equipe... Sabe, gente, eu gosto de fazer reuniões que envolvam comida. Eu gosto, eu adoro. Aquele coffee break, eu adoro. Eu simplesmente... Eu elogio um gestor comercial que ele faz coffee break.
porque é muito legal, é uma estratégia extremamente positiva. Enquanto as pessoas comem, elas conversam, elas se divertem, elas brincam, elas riem. As pessoas comem, nós precisamos nos alimentar. Então, aquela reunião maçante, sabe? Que não tem uma água para tomar, pô, pelo amor de Deus, por favor, né? Não vou tomar o nome do senhor aqui, Ivan. Mas, pô, aquela reunião aqui que não tem nada para tomar, não tem um copo d'água. Que isso? Poxa vida, não tem um café. O mineiro adora café, adora. O mineiro não tem uma pessoa que não chega, ô, vamos tomar um café ali em casa? Aqui é assim, a gente sabe como que é. Aí vai visitar o cliente vai visitar, não toma um café na loja. Poxa vida, oferece um café para a pessoa. Ó, vamos entrar aqui, toma um café comigo. Se você falar isso, gente, você vai ganhar cliente igual a água aqui em Araxá. Quem faz isso aqui em Araxá, está no top de vendas. Pode ter certeza. Ô, meu amigo, tudo bem com você? Ô, João, beleza? Vamos entrar aqui e tomar um café? Toma um café aqui comigo? Informal, assim mesmo, na lata. Toma um café aqui, vamos lá. Essa pessoa, todo mundo faz isso, gente. Todo mundo aqui em Araxá faz isso. O araxaense é extraordinário. É o brasileiro extraordinário, acima da média. Pode ser que eu estou falando para você. Você chega na casa de qualquer pessoa aqui, ô, tem um café para te oferecer, vamos tomar um café em casa? É uma delícia. É uma delícia. Araxá, para mim, é uma delícia. Eu adoro Araxá. Eu amo trabalhar aqui e morar aqui. Se quiser que eu rasgue meu RG e mude ele para araxaense, eu mudo. Então, assim, é integrar a equipe. Integra a equipe. Sabe? Chama todo mundo, faz um coffee break. Chama todo mundo, coffee break mesmo. Põe lá bombom, sabe, para a pessoa comer. Seja generoso. Põe uma fruta. Tem gente que gosta de fazer coffee break com fruta. Eu adoro essas coisas, sabe? Você chega lá, tem um coffee break que acontece às vezes na empresa que eu acho uma delícia. Você chega lá, tem um pão de queijo, tem um bolinho, tem café. O pessoal tem chá, para quem gosta de chá, tem café. É excelente, pessoal, excelente. É ganhar cliente igual água. Igual, assim, mas é trazer de baseada. Aí todo mundo já vai, nossa, que vendedor excelente, hein? Como ele é legal, como é bacana. Cheguei lá, ele me ofereceu um café, já fui tomando café, já vamos conversando, batendo um papo, já vamos dizendo aquilo que estava conversando, já está acontecendo, e aí já toca aquela conversa. Então, assim, eu adoro, pessoal, eu adoro. Se você quiser me conquistar, eu adoro essas coisas, sabe? Vamos na minha casa tomar um café, vamos tomar um café, vamos conversar. É uma delícia isso. Eu gosto, eu adoro. E numa gestão de equipe, não motiva o cliente, aliás, não motiva a equipe, não traz ninguém para perto, não oferece um coffee break, não oferece um copo d'água. E quer cliente? Como? Se você trata o público interno de forma ríspida, imagine o público externo. Como gestor de equipe, aquela equipe que você tem, a integração é importante, por quê? Porque eles são são seu público interno. Então, olha como é que você trata o público interno. Não faz nada. Não oferece um copo d'água. Ah, tá bom. Você vai ter colaboração, sim. Você não vai ter nada, meu amigo. Você não vai ter nada. Pelo contrário, falar que você é mão de vaca e que você nunca faz nada, enfim, não convida para almoçar, não convida para tomar um café, né? Tudo bem, eu estava falando para você, que café está caro, né? E a pessoa não oferece nada e fica difícil. Então, é complicado. Então, a gestão de equipe também é integrar a equipe. Integrar, que eu falo, é isso. Vai fazer reunião com o pessoal? Beleza. Oferece um coffee break, oferece. Ó, vai ter um coffee break, vai ter um pão de queijo ali para a gente comer e tal. E aí, enquanto vocês conversam, tem aquele bate-papo, às vezes até informal, mas que é legal. Então, assim, é dessa maneira que a gente conquista as pessoas. Tá certo? É dessa maneira. Em integração e comunicação clara. Você tem que dizer o que você quer. Não fica ali com meias palavras.
o gestor comercial, ele é claro, a comunicação é clara, é direta, é franca. Olha, nós temos uma meta, coloca um número lá, de 30 vendas por semana. E nós vamos trabalhar em cima dessa meta de 30 vendas por semana. Comunicação clara. Não fica assim, sabe? Olha, eu detesto o gestor comercial que enrola. Detesto. Fala logo, camarada. O que você está querendo? Eu quero 30 vendas. Eu quero 30, eu quero 50, eu quero 100. Eu quero todo mundo ali trabalhando, agitado. Eu quero todo mundo oferecendo o que é melhor. Eu quero. É isso. Eu sou o gestor de vocês. Eu estou aqui para apoiar vocês no que vocês precisarem. Mas em troca eu vou precisar que vocês façam isso, isso e isso. Amigo, você ganha equipe fazendo isso. E claro, e faz o coffee break. Oferece o café, pelo menos. Agora, se a pessoa vai trabalhar com você não faz questão de oferecer nenhum café, nenhum copo d'água, quer tomar uma água, quer tomar um café, está aqui, tem café. Pô, por favor, né? Seja educado, seja legal. Né? Eu adoro Araxá por causa disso. Eu adoro, gente, essa cidade. Eu não tenho um aqui que não me acolheu. Não tem um ser humano que eu não conheço aqui que não é legal comigo, não é bacana. Então, assim, é aqui que eu quero ficar, aqui que eu quero criar meus filhos, é aqui que eu quero morrer. Eu adoro Araxá, adoro e pronto. E é uma cidade maravilhosa, enfim. Eu amo essa cidade aqui. Se eu pudesse rasgar meu RG, colocasse araxaense no meu RG, eu faria. Tá certo? Então, assim, eu me sinto parte da cidade, fui totalmente acolhido, não vejo nada de preconceito aqui, de coisa nenhuma, tá certo? Tem algumas pessoas que falam que Araxá é isso, para mim a cidade é maravilhosa, tá certo? Eu já falei até para minha terapeuta, nós não temos pancadões aqui, tá certo? Pode ser até ser que tenha por aí afora, mas, bom, isso aí já é um ganho, né? Já é um ganho. Então, voltando ao assunto, ter uma equipe alinhada é fundamental. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você viu o que aconteceu no exemplo que eu dei para vocês agora? Eu falei para vocês da mulher que veio aqui, a vendedora, coitada, me vendeu o produto, depois 15 minutos volta para pedir desculpa porque aquele produto não tinha abrangência nacional. Então, assim, é complicado, pessoal, é complicado. Gestão de vendas e comércio é técnica, é planejamento, não é só pegar a equipe, vai vender, dá um papelzinho na mão e sai entregando aí na porta. Não é. Tem que ter uma estratégia alinhada. Tem que ter. Tá certo? Se você for entregar um cupom, um papel, um panfleto, enfim, criar um tipo de campanha com aquele panfleto. Não só entregar, mas criar um panfleto que vai atrair a atenção das pessoas, mas para aquele tipo de... Pode ser um brinde, ó, apresente esse panfleto ali na loja e ganhe um café. Ó, seria top. Seria top se fizesse isso. Tome o nosso cafezinho ali e deixar uma garrafinha na porta do comércio ali. Tome o nosso café. Poxa vida, pessoal, todo mundo quer isso. Agora a pessoa é ríspida, é inoportuna, fala assim, a equipe não está preparada, não está motivada. Vamos ter problemas. Não haverá vendas para essa equipe, porque simplesmente não há motivação. Não há motivação. Então, a equipe não está... É o público, eu estou falando do público interno. A equipe não está alinhada. Um sabe mais, outro sabe menos. Então, qual que é o propósito disso? Tá? Então, essa equipe não está alinhada. Se numa equipe de vendas, você como gestor comercial, perceber que um vendedor sabe mais do que o outro, alguma coisa está errada. Um sabe mais, outro sabe menos. Alguma coisa vai dar errado. Vai dar ruim. Então, comunicação clara, trabalho colaborativo. E o entendimento das metas, como eu falei para vocês, é 30 produtos, é 30 vendas. É 30 vendas, é 60, é 60. É sempre assim. Políticas comerciais adaptadas ao mercado. Adaptar as políticas comerciais à realidade do mercado é vital. Isso exclui flexibilizar prazos, isso inclui flexibilizar prazos, condições de pagamento e ofertas conforme as necessidades dos clientes.
Políticas bem ajustadas ajudam a conquistar a confiança, fidelizar clientes e se destacar da concorrência. Então, eu vou dar, assim, não vou nem falar para vocês, mas vocês devem ter percebido o quanto que é importante, estar alinhado com a nossa estratégia de vendas. Vocês, como gestores comerciais, vocês têm que, por exemplo, não adianta eu colocar um produto e vender esse produto com preço fora da realidade. Entende? Então, se eu estou vendendo um produto meu lá, esse produto está fora, o preço está fora da realidade, a pessoa fala, não, peraí, mas eu vi esse produto mais barato na internet. Perdeu a venda. Perdeu. Perdeu. A oferta e o pagamento tem que estar alinhado com as condições do mercado. Está todo mundo no e-commerce, por quê? Na loja física é de uma forma, e na internet é outra. Então está muito fora. Então vocês estão vendo, vocês devem ter percebido menos pessoas na rua, menos pessoas estão indo às compras nas ruas. E por que isso acontece? Porque a realidade do e-commerce é uma e a realidade na loja física é outra. Lá o gestor quer ganhar o aluguel e o salário do funcionário. E no e-commerce eu tenho a plataforma lá, ó, escolho o produto e o produto é entregue na minha casa. Então está muito. Se não tiver a estratégia alinhada com a situação do mercado atual, é vital, gente, é vital. A situação do mercado atual tem que estar alinhada com a estratégia de vendas. Tá certo? A realidade do mercado é vital. Eu tenho e-commerce agora, o e-commerce muito forte, pujante. As pessoas vão para a internet comprar. Ninguém ia, mas agora vai de massa. Vai de tropa comprar, tudo ao mesmo tempo. Comunicação por WhatsApp, equipe de vendas via WhatsApp, gestores de vendas. Hoje me ofereceram um carro via WhatsApp. Me deram a proposta. É o seguinte, você quer a proposta do carro? Beleza. Preencha aqui o documento aqui. O WhatsApp, gente, o WhatsApp. Você preenche aqui esse formulário aqui, copia e cola aí, ó, no seu WhatsApp, preenche com as informações e caminha para a minha equipe aqui. Nós vamos analisar a proposta do senhor. Acabou, não tem mais. Aí o e-commerce no comércio local, meu, tudo bem, eu falo, olha, vai fechar, não é possível, vai acabar. Vai acabar, porque o e-commerce está andando num ritmo, ó, muito acelerado. E o mercado e os lojistas não estão acompanhando. Eles não estão acompanhando. Eles não estão acompanhando. Não sei, ou eles não querem fazer. Se uma loja ela agir igual um e-commerce, ela vai faturar milhões. Mas se ela agir com aquela gestão comercial paupérrima, que não traz, não agrega, aí fica complicado. Então, se você quer conquistar clientes, quer conquistar, fidelizar, tem que ser mais ou menos assim, totalmente igual ao e-commerce não tem, né? Não existe, mas a estratégia tem que ser alinhada. Comunicação clara, como eu falei agora, mas nesse sentido aqui, aprender a fidelizar o cliente. Olha, convidar para um café é uma coisa assim que fidelizaria o cliente, eu acho, na minha opinião. Uma coisa tão simples que todo mundo gosta daqui em Araxá e que poucas lojas oferecem. Né? Então, as estratégias estão muito defasadas. As estratégias de vendas aqui estão muito defasadas. E, assim, você não tem aquele espírito de equipe, né? Porque eles não estão sendo preparados para coisa alguma. A verdade é essa. É um ponto crítico que precisa ser melhorado. Sem gestão de equipe, sem gestão de vendas, sem acúmulo de negócio, uma lucratividade baixa, etc. Tá? Então, ó, conquistar confiança, precisa conquistar confiança. Conquistou a confiança, pode ter certeza, vai dar certo, vai dar muito certo. Ó, segmentação e definição de público-alvo, aqui é importantíssimo. Para vender mais, é preciso saber exatamente para quem vender. Exatamente para quem vender. Esse é muito. Eu gostei dessa palavra. A segmentação permite dividir o mercado em grupos específicos, facilitando a criação de estratégias direcionadas.
Definir o público-alvo aumenta a eficiência das ações comerciais e melhora o relacionamento com o cliente. Gente, isso é tudo, essa aula aqui. Essa é uma das melhores aulas que eu já compartilhei com vocês. Sem modéstia, né? Mas é uma das melhores, porque ela está falando as técnicas que são essenciais para vocês serem ótimos gestores de gestão, ótimos gestores no comércio e vendas. Então, tem que segmentar. Para o público jovem, como é que você vai se dirigir? O público mais velho, como é que você vai... Por exemplo, o público mais velho, idade 40 a mais, eles gostam de ser motivados. É um público que já tem um pouco mais de experiência, mas sim, gosta de motivação. Então, por exemplo, você pegar uma pessoa mais velha e, como um gestor comercial, se eu estivesse vendendo um curso de faculdade, vamos supor, o etarismo é uma coisa muito em alta. Geralmente as pessoas mais velhas, como eu, 40 a mais, é tirado de velho, obsoleto, porque tem mais de 40 anos, etc. Dizem que a gente não tem mais capacidade de aprender, um monte de merda, né? um monte de bobagem. Mas desculpa o palavreado, mas a verdade é uma só. Você pode aprender em qualquer idade. Qualquer idade é idade para aprender. Qualquer idade. Nós vamos aprender, inclusive na eternidade. Nós vamos aprender na vida eterna também. Então, o que acontece? Você pegar essa pessoa, por exemplo, o meu público-alvo é público 40 a mais. Se meu público é 40 a mais, eu vou motivar essas pessoas que elas são capazes de realizar grandes, e são mesmo, e sendo sincero, né, com elas, por favor, a sinceridade tem que vir acima de tudo, por favor. Não pode ser aquela coisa que parece ser falsa. Vocês sabem o que eu estou falando. Quando você faz um elogio que parece não ser sincero, fica parecendo bajulação, e não é legal. Então, você tem que ser sincero, tem que abrir seu coração mesmo. Porque você está querendo, não é que você está querendo só vender, você está querendo conquistar aquela pessoa. Então, o que acontece? A gestão comercial para o público 40 a mais é focado na idade, é focado no que eles podem conseguir realizar, o que eles quiserem, mesmo acima dos 40 anos. Eu diria para esse público que nunca é tarde para eles aprenderem, que sempre eles vão conseguir, que sempre eles vão conquistar coisas novas, coisas diferentes, que a nossa realidade muda, apesar da nossa idade, a nossa idade não é impeditivo para nós alcançarmos grandes coisas. Então, caramba, sabe? Então, é um público-alvo que gosta de ser conquistado. O público 40 a mais, esse público. O público mais jovem é mais imediatista. Eles querem a coisa ali na hora. Na hora. Então, você pode dizer o quê? Olha, você já pode colocar no seu currículo, eu estou dando um exemplo, né? Se você está vendendo um curso. Olha, e é legal, hein? E isso que eu estou falando é verdade. Olha, fulano, eu sei que você é jovem, mas, por exemplo, se você começar o nosso curso hoje, você já vai poder começar, vai colocar no seu currículo que você está estudando técnico em gestão de vendas, que você está estudando, você já pode colocar no seu currículo. Olha, jovem, você sabia que você pode colocar no seu currículo que você já está estudando contabilidade? Poxa, a pessoa vai ficar assim, aquele jovem, né, de até 22, 23, o quê? Quer dizer, então, que eu vou estudar, vou começar a estudar, e já posso colocar no meu currículo que eu estou estudando contabilidade, que eu estou estudando informática, etc. Sim, sim, claro que pode. É até interessante para o empregador que vai ver que você está estudando. E é legal. Estou estudando enfermagem. Técnico em enfermagem, em andamento. Formação em 2026. Pô, legal, cara. Olha que legal. Aí a pessoa vai ler lá o seu currículo. Poxa, bacana, hein? Já tô aqui, estou sabendo que você está estudando enfermagem. Parabéns. Você quer ser enfermeiro? Ah, claro que sim. Pô, não, assim, a gente precisa de uma pessoa como você, que se esforça, que quer conseguir, que quer se tornar enfermeiro, etc. É bacana, pessoal, é bacana. É o público. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Na gestão comercial, determinar o público-alvo
A segmentação é importante. Segmentar. Para o público 40 a mais, ele já tem uma formação específica. Eles já sabem o que querem, ou já conquistaram aquilo que querem. O público mais jovem, de 20 a 30 anos, é o público inexperiente. Eles estão querendo se inserir no mercado de trabalho. Eles estão querendo começar uma carreira. Então, você falar para a pessoa, dá esperança, pô, dá esperança. Olha, você já pode colocar no seu currículo que você está estudando informática, que você está estudando inglês. Já pode ir lá colocar no currículo. E pode mesmo, e até deve. Tá certo? Então, você motiva a pessoa, você cria necessidade, cria esperança, cria conexão. Olha, eu comecei a criar conexão numa situação como essa, de cursos, enfim, de cursos para. Vamos supor que eu fosse um vendedor da Politécnica, tá? Cursos de universidade ou cursos técnicos, um exemplo. Vamos supor, um exemplo, estou dando exemplos, tá? Você criar conexão. Olha, um exemplo. Olha, eu estudei isso e com esse curso eu consegui aquilo. Então, se você fizer, é uma excelente oportunidade. Acabou, criou conexão. Ah, mas eu acho que eu não posso e tal. Né? Não, é para todos. Ó. O sol nasceu para todos. Você também consegue, você vai chegar lá. Então, assim, é muito legal você criar conexão com a pessoa assim. Tá certo? A segmentação permite dividir o mercado em grupos específicos. Para o mais jovem, eu vou dizer que ele vai poder colocar no currículo, e para o mais velho, que está se sentindo ali meio escanteado, que nunca é tarde para ele aprender, que ele pode aprender uma coisa e ele crescer com aquilo e conseguir novos horizontes com aquela profissão que ele vai aprender. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. E você também, Marcelinho. Klaus, Zé, obrigado pela participação de todos. Tenham todos uma boa noite. Eu espero vocês na próxima aula, no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.